Hoje com o doutor em agronomia, o Gerson Vital Tomikelski. Vamos falar exatamente do impacto da cigarrinha do milho nas lavouras, que foi o assunto que fechou aí a nossa reportagem sobre o Dia Internacional do Milho, comemorado hoje em todo o mundo. Bom dia, Gerson. Bom dia a todos os telespectadores. Sem sombra de dúvida, nós estamos num dia muito importante, uma das principais culturas aí do Brasil, e uma das principais commodities, o Brasil se destaca. E temos aí um grande desafio, que é a cigarrinha do milho, praga essa muito importante pela questão de viroses, doenças que são transmitidas e que podem aí levar a quebras aí muito significativas. Bom, Quebras essas que podem chegar a 100%. Então, foi por isso que eu resolvi pautar este assunto, porque na segunda-feira nós demos uma nota de uma quebra de mais de 50% na safra de milho na Argentina por conta da cigarrinha. Não estou falando de outros problemas climáticos, etc. e tal, né? E aí eu estava conversando com o Silmar sobre o assunto na abertura do nosso programa, e o Silmar falou, olha, e a cigarrinha também é um grande problema aqui no Brasil, pode dar muita quebra no milho. O milho que já está enfrentando problemas, né? Vamos atualizar o cenário. Ano passado nós tivemos aí uma explosão do milho e da soja e dos cereais de modo geral, mas o milho especificamente. Bons preços, boa produção, só que agora o custo de produção está muito alto. Desincentivou, inclusive, o plantio da safrinha, que já não é mais safrinha. Então, nós devemos ter, já está em projeção, uma produção, uma safra menor e aí fora os outros problemas. E a cigarrinha é um deles. Quem é a cigarrinha do milho? Bom, a cigarrinha do milho, o nome científico dela é Daubolus maius. Então, eu trabalho com ela já há alguns anos, aí, desde 99, desde quando comecei minha parte acadêmica e tal, e coisa. É uma praga sugadora, então ela suga a seiva. E aí, ao sugar a seiva das plantas tem açúcar. Esse açúcar, ela expele e aí favorece o aparecimento de fungo oportunista, fungo do gênero Fumagina, que daí isso compromete a fotossíntese e diminui o enchimento de grão e coisas desse tipo. E Agora, aparentemente ela é inofensiva, né? É bonitinha até, transparente. Olha lá, cadê? Põe a imagem dela ali. Hã? Sim, eu gosto bonitinha, dela. bonitinha, bonitinha, mas ordinária. Faz um estrago danado. Um estrago danado. O produtor que tem ela já desespera, fica louco, porque com certeza você não sabe. O grande problema da cigarrinha é por apresentar, ela ser uma vetora de doenças, e você nunca sabe se ela está livre da doença ou não. E aí ela vai lá, infecta a sua planta, diminui a produtividade ou pode levar até uma quebra, como eu comentei, de 100%. Oxi. Quando você tem a queda do milho, ou ela uma entrada muito cedo nas plantas. Ô, Gerson, ela vai na folha para pegar a seiva, é isso? Isso, na folha. Na folha ela também já coloca os ovos dela, daí depois saem as ninfas ficam sugando. E aí, como a ninfa ela não tem as asas ainda, ela fica ali diretão sugando. Ixi. É o que mais favorece, aí, principalmente a questão da fumagina e a diminuição aí no desenvolvimento das plantas. E me parece que não tem solução ainda para o combate à cigarrinha do milho. Agora, me chamou a atenção, ela transmite muitas doenças. Às vezes, ela é um inseto que suga a seiva do milho, mas se ela não tem a doença, o estrago dela é menor, ela faz parte da natureza e pode ter até, inclusive, alguns predadores. Isso, ela tem. Nós temos até fungos oportunistas, fungos que ocorrem na natureza, aí, em níveis naturais, que nos ajudam também a manter uma população um pouco mais equilíbrio ali. Isso depende um pouco das condições ambientais aí da região, condições de clima, que, por exemplo, um ano como esse de El Niño é muito favorável para ela, muito favorável para a praga sugadora. Concentra açúcar nas plantas, isso daí faz com que também as pragas aumentem a sua reprodução, um ciclo mais curto. Então, o que o pessoal, a reportagem que você comentou da Argentina, a quebra, é muito importante. E aí a gente percebe a importância que você precisa dar
a essas pequenas pragas. Uhum. Como nós estávamos falando ali, uma praga bonitinha, tudo, mas é o terror das lavouras. É pequena praga, é bonitinha, mas faz um estrago danado. E ela gosta então de quê? De clima seco e quente? É isso? Isso. E, na verdade, o clima seco e quente favorece ali um pouco a sua reprodução, o aspecto da fumagina, ao sugar a seiva ali, e, lógico, também diminui o desenvolvimento das plantas. Então, ela compromete um pouco mais aí na produtividade aí na planta de milho. Bom, não tem um combate específico para a cigarrinha ainda. Você que já estuda desde 1999, acabou de dizer isso. Qual é o caminho que a pesquisa está pegando para o combate à cigarrinha? São aí os defensivos naturais, fungos, bactérias, biotecnologia? Olha, hoje, a biotecnologia, a biotecnologia ela veio para o controle de lagartas no Brasil, em 2004, 2005, 2006. Ajudou bastante a gente a galgar as produtividades, mas ela abriu espaço para a cigarrinha. Vale lembrar, não tem as duas pragas normalmente no cartucho do milho. Por quê? Porque a eliminação da lagarta favoreceu o crescimento da população de cigarrinha? Olha só. Sim. E aí já entra um outro problema também, né, Jamerson? A monocultura. Com a monocultura, você tem menos agentes da natureza que combatem naturalmente, então fica muito mais vulnerável. Olha, a lagarta do cartucho propiciou o crescimento da cigarrinha. A gente não pode... não é toda essa correlação 100%, mas, sim, mas ela tem uma certa correlação. E agora, lógico, e como você falou mais as outras questões, o tipo de milho, em algumas regiões, nós temos aí 3 safras. Então, as pragas são as migradoras, então vai de um canto para o outro. Aí tem o milho verão, tem o milho safrinha, tem o milho terceira safra, produção de semente em algumas regiões. No Nordeste, no Nordeste a gente já tem a terceira safra de milho, né? E aí, hoje, as técnicas de manejo para essa importante praga, elas passam, sem sombra de dúvida, por um bom planejamento, que daí entra a questão genética. E o que os hermanos talvez estão sofrendo, a gente já havia relatos já da Argentina, o que os hermanos estão sofrendo, é importante a gente analisar que nós já sofremos um pouco. A cigarrinha no Brasil, de 2015 para cá, ela vem sendo um grande problema em várias regiões do Brasil. E crescendo, frequente, aumentando a infestação, aumento de problemas de doenças. E aí nós passamos pela base genética. Aí depois, as técnicas do manejo populacional da fase inicial do milho, porque ela é muito importante na fase inicial do milho, daí com tratamento de sementes, inseticidas, esses químicos e também biológicos. Os biológicos no Brasil, sem sombra de dúvida, cresceram. O segmento de biológicos cresceu no Brasil pelo avanço de cigarrinha. E aonde a gente percebeu que a gente não conseguia controlar só com químico. Então, as ferramentas dos biológicos, pode ter certeza, elas estão alavancadas pelo controle de cigarrinha e são muito importantes. Controlando principalmente as ninfas, que uma hora eu comentei, então ali direto na cultura, fico até o final, levando o processo de fumagina também, mais doenças. Então, sem sombra de dúvida, assim, hoje o manejo de cigarrinha, eu falo que ela precisa do manejo integrado, porque são várias técnicas. Aí, ora, nós comentamos também, o milho, as 3 safras. Ora, precisa pensar numa quebra de ciclo? Sim, precisa. Tanto que algumas ações como a ProSoja... Da mesma forma que o vazio sanitário fez com a soja, é isso? Proibir um período onde você tem a proliferação maior da bactéria que transmite a ferrugem asiática. Talvez fosse preciso pular um ciclo do milho também, dependendo da região. É isso que você sugere? Esse é um ponto, porque como eu ia comentar agora, a ProSoja no Mato Grosso, ela fez assim, a divulgação, nós precisamos eliminar as tigueras de milho. Então, se todo mundo cuidar dentro de casa e eliminar essas plantas remanescentes após a colheita, já ajuda muito a você quebrar um pouco do ciclo da praga. Já diminui bastante, porque você diminui o inóculo inicial para as próximas lavouras, das doenças, que o nosso grande problema é doença. Então, esse é um ponto. E aí, a partir da entrada do milho RR no Brasil, a gente viu uma maior dificuldade no controle dessas tigueras de milho. Então, por quê, hein? É um ponto muito importante. Por quê?
Porque o milho RR, o que acontece? O produtor tem graminicida. E aí, onera mais o custo, que é outro ponto. Beleza, mas ele vai precisar ter um planejamento melhor na soja. Aí, às vezes, cai muito milho na colheita, não se cuida. Às vezes, até o próprio funcionário, por um desleixo, vamos dar uma aceleradinha na máquina ali e já pronto, já joga um pouquinho mais de milho fora. Esse milho vai sair depois no meio da soja. Se não controlado, ele dá um problema enorme. Então, são todas as técnicas que precisam ser integradas. E como eu falei agora, até o cara que está colhendo, ele precisa entender que precisa cuidar da colheita melhor. Ô, James, é interessante o que você falou, porque a solução de um problema leva à criação ou aumento de um outro que aparentemente estaria sob controle, né? Então, por exemplo, eliminar as figueiras de milho era uma coisa que ninguém se preocupava muito. Agora, se você começa a eliminar, você pode comprometer também o plantio direto, que aí você vai ter que fazer uma outra substituição, porque você usa a palhada, a figueira se acaba usando para manter a umidade de solo e adubação. A monocultura criou um problema, acabou com a biodiversidade numa área muito extensa e os predadores naturais desapareceram. Mas aí você encontra o controle biológico, e aí através de fungos e bactérias, você mais ou menos substitui essa destruição do ecossistema, que tinha os que combatiam naturalmente, mas você tem que introduzir fungos ou bactérias específicos para combater uma determinada praga ou doença. Uma coisa leva a outra, né? Não tem jeito. Uma coisa leva a outra. E, assim, essa entrada aí do milho RR, gente, é um investimento maior, porque agora o cara precisa de mais graminicida. Mas ele... A CCAs, porque a gramínea compete com ele no solo na hora de obter os nutrientes. E aí, ele, apesar de ser um milho muito bom, porque produz mais, mas ele precisa de mais... É como um carro de melhor desempenho, com mais tecnologia. A manutenção é mais cara, mas você vai ter um outro desempenho no carro. O milho RR é isso. Só que o produtor, quando vai botar a mão no bolso, fala, eu queria um milho que produzisse mais, mas que não me custasse mais. Isso não existe. Não tem jeito. Eu tinha um amigo que era jornalista especialista em automóvel, e ele falava assim, você quer um carro com desempenho e economia de combustível? Não tem. Se acelerou, ele vai, só que ele vai beber, meu amigo. Bem por aí. E a tecnologia nos ajuda. O milho, nós estamos hoje no dia do milho. E quando a gente analisa os próprios dados da Conab, a gente percebe a entrada das tecnologias nos deram muitos saltos em produtividade. Sem dúvida. Sem sombra de dúvida, nós temos o ganho genético, que a pesquisa consegue, os novos materiais sempre têm conseguido levantar a média. Tem que andar tudo junto. Tem que andar tudo junto. É igual na pecuária. Genética, nutrição e sanidade. Se você tem só uma coisa e não tem as outras duas, você não obtém o resultado necessário. Então, se você tem um milho RR, que vai te produzir mais, você vai trazer uma série de vantagens, você vai ter que investir no combate a gramíneas, porque senão a gramínea não deixa ele desenvolver todo o seu potencial genético. Bom, vamos continuar caçando a cigarrinha do milho, então. Qualquer novidade você traz para a gente, nosso tempo esgotou. Quero agradecer a sua participação, que você respondeu prontamente aí aos nossos produtores. Quando eu joguei a questão na mesa aqui, falei, olha, eu quero falar sobre a cigarrinha do milho. Rapidamente eles resolveram o problema e você se prontificou. Então, quero te agradecer e quero que você deixe um endereço de internet para quem quiser saber mais sobre o impacto desse inseto bonitinho, transparente, meigo e que pode acabar com, inclusive, 100% da sua produção, da sua safra de milho. De boazinha essa cigarrinha não tem nada, viu? Deixa a sua internet para a gente aí. Bom, nós temos o endereço no nosso site, www.desafiosagro.com.br. Nós temos mais informação, também tem os nossos contatos todos e pessoal precisando. A gente tem andado pelo Brasil aí. E agradeço muito por estar participando no dia a dia rural aí. E precisando, estamos à disposição. Vamos precisar sim. A gente está sempre precisando de vocês, pesquisadores e técnicos, trazendo as novidades aí para os nossos abnegados produtores, responsáveis aí por 25% da alimentação do mundo já hoje. Brasil, que há 30 anos atrás era um importador de alimentos, né? Que salto, hein? E a pesquisa
tá junto com esse crescimento. Obrigado, Gemerson. Uma ótima quarta-feira para você e até breve. Para você também. Até mais.